Bom dia, meus amores do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai trabalhar com termo desconhecido do campo da multiplicação. Como a gente faz para descobrir qual é o valor desconhecido daquele termo quando a gente usa da multiplicação? O que é necessário fazer? Só que antes de começar com a nossa aula de hoje, como sempre, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que vocês estão presentes, acompanhando tia, porque é uma forma de eu saber a presença de vocês nas videoaulas, tá certo? Então vamos fazer a chamada. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Então, meus amores, eu gostaria que vocês pegassem o livro de matemática de vocês e abrissem na página 68, para vocês me acompanharem, tá certo? Então, vejam. A gente tem na página 68 o seguinte. Termo desconhecido. Campo multiplicativo. Primeiro, vocês têm que entender algumas coisas. Quando a gente fala em termo desconhecido, a gente se refere a um valor que não foi dito na operação. A gente não sabe que valor é esse, que termo é esse. Ele não se encontra, ele está desconhecido. Então, para que a gente encontre esse valor, é necessário que a gente utilize da operação inversa a qual foi nos apresentada. Exemplo, se na operação eu tenho um valor desconhecido dividido por 8 e o resultado é igual a 4, para eu encontrar esse valor que foi dividido por 8 e que o resultado foi igual a 4, eu tenho que utilizar da multiplicação, porque a operação de multiplicação é a inversa à divisão. Agora, se eu tenho valor desconhecido multiplicado por 2 igual a 16, eu tenho que utilizar da operação da divisão, porque a operação da divisão ela é a inversa à multiplicação. Multiplicação, operação inversa, divisão, divisão, operação inversa, multiplicação, certo? Então, agora eu vou fazer para vocês alguns exemplos, tá? Para a gente trabalhar isso mais aprofundadamente, tá bom? Então, vejam. Eu tenho os seguintes valores aqui. Um valor desconhecido, que eu vou representar na forma de um triângulo, dividido por 8, igual a 25. Eu coloquei assim, esse valor. Esse triângulo aqui representa um termo desconhecido. Então, eu posso colocar triângulo, eu posso colocar uma letra, eu posso colocar um círculo. Não tem importância, contanto que fique claro que esse símbolo aqui representa um termo desconhecido, que não foi colocado na questão, que a gente não sabe que valor é esse. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos isolar o termo desconhecido, isolar dessa forma aqui, ó. E vamos colocar 25 vezes 8. Por que vezes? Porque a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, o valor aqui é 200. Vou dar aqui outro exemplo. Termo desconhecido que agora eu vou representar como círculo. Dividido por 24 igual a 4. Vou isolar o termo desconhecido, certo? E vou colocar 4 multiplicado por 24. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto, tá certo? Então, 4 vezes 24 é igual a 96. Olha como fica. Agora eu tenho um próximo exemplo aqui.
colocar aqui para vocês. Vou fazer com uma letra agora. Vou botar a letra A, tá? Porque a gente pode encontrar assim algumas questões. Dividido por 12 igual a 3. Vamos isolar essa letra A, olha. E vamos colocar 3 vezes 12. O A será igual a 36. Agora, vou colocar um xizinho aqui. X dividido por 7 igual a 4. Eu vou isolar o x, certo? E vou multiplicar 4 vezes 7. Resultado, 28. Por que eu coloquei triângulo, círculo, letra A e letra X? Porque eu quero que vocês entendam que não importa o elemento que eu estou colocando aqui para representar que aquele valor é desconhecido. Porque o que eu tenho que descobrir é o seu valor, que não está sendo mostrado na questão. E aqui eu coloquei para vocês só questões de divisão, onde para encontrar o termo desconhecido, eu preciso da multiplicação. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma conta de multiplicação, que para encontrar o seu termo desconhecido, eu preciso da divisão, certo? Então, veja, vou colocar aqui um círculo, representando o termo desconhecido. Vou botar vezes 24 igual a 192. Olha aqui. Tá em multiplicação? Eu tenho que utilizar a divisão, não é isso? Nessa operação inversa. Então, eu vou isolar esse círculo, olha. E vou colocar 192 vezes isolado, ele era vezes, agora ele vai ser divisão, certo? Vou dividir ele por 24, certo? E agora, vou encontrar o resultado. 8. Estão vendo? 8 é o resultado. Então, vejam, como foi dito. Quando a gente tem um termo desconhecido, onde a operação se encontra de divisão, para que a gente saiba, encontre o valor do termo desconhecido, é necessário que a gente utilize da multiplicação. Agora, quando a gente tem um termo desconhecido com uma operação de multiplicação, é necessário que a gente utilize da operação de divisão para encontrar o resultado, pois a gente trabalha com as operações inversas, tá? Vou dar aqui outro exemplo. Mais adição. A operação inversa da adição é a subtração. Subtração, a operação inversa é a adição. Multiplicação, a operação inversa é a divisão. E divisão, a operação inversa é a multiplicação, certo? Então, agora eu gostaria de ler para vocês, na página 68, a parte teórica desse conteúdo, tá certo? Então, a gente tem o seguinte aqui. Para descobrir o valor do termo desconhecido, trabalhamos com a operação inversa. Observe, na multiplicação, a gente tem aqui um quadrado multiplicado por 8 igual a 48. Então, o quadrado aqui foi isolado e a gente tem 48 dividido por 8 igual a 6. Aplicamos a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Já na divisão, a gente vai aplicar a operação inversa da multiplicação, que foi o que eu já falei aqui. Eles têm um exemplo, um quadrado dividido por 14 igual a 89. Então, para encontrar o valor do quadrado, que está representando o termo desconhecido que não foi falado na questão, ele vai utilizar a operação de multiplicação. E o resultado, 1.246. Observação.
Quando temos que descobrir o valor do divisor, dividimos novamente. Então, vejam, quando a gente tem que descobrir o valor do divisor, não do dividendo. O dividendo é o primeiro elemento, é o primeiro termo de uma operação de divisão. A gente não precisa dividir novamente. A gente tem que multiplicar. Agora, quando a gente quer encontrar o valor do divisor, a gente não multiplica, a gente divide de novo, certo? Então, tem que prestar atenção aonde é o divisor, aonde é o dividendo. O dividendo é o primeiro termo, o divisor é o segundo termo. Então, se na operação de multiplicação eu tiver que encontrar o divisor, eu não vou utilizar da multiplicação da operação inversa para conseguir o resultado. Eu vou dividir novamente, tá? Então, vejam, como tarefa de casa, vocês vão fazer a página 68 e 69. E agora eu vou fazer as explicações para vocês. Então, vejam, primeiro, responda. Que número dividido por 8 dá 11? Então, aqui eu tenho um termo desconhecido. Então, eu sei que eu vou ter que colocar qualquer símbolo. Vocês podem colocar círculo, pode colocar letra, pode colocar retângulo, pode colocar quadrado. Qualquer símbolo que represente que ali é um divisor, certo? Vou dar aqui um exemplo de termo desconhecido. Aqui na questão ele tem... Vou dividir aqui a folhinha para ficar menorzinho para mostrar a vocês. Aí ele tem aqui, que número dividido por 8 dá 11? Então, eu sei que é um valor desconhecido. Eu vou colocar aqui um círculo. Círculo dividido por 8 igual a 11. Olha como deve ser armado. Estão vendo? Tem que ser armado assim. Aí eu vou isolar esse círculo e vou colocar, sendo a divisão, a operação inversa é a multiplicação. Então, eu vou colocar 11 vezes 8. E aqui, ó, encontrar o resultado. Vocês têm que fazer dessa forma aqui. Estão vendo? Então, veja. Na letra B, eu tenho o seguinte. Se eu repartir igualmente entre os meus 4 primos os bombons que tenho, cada um receberá 8 bombons. Quantos bombons eu tenho? Então, novamente, vocês vão seguir o mesmo modelo. Colocar um termo desconhecido, né? Um elemento que represente dividido por 4 igual a 8. E aí, utilizar a operação inversa, que é a multiplicação. Na letra C, qual é o número que, multiplicado por 27, é igual a 567? Nesse aqui, a gente já vai ter diferente. A gente já vai ter da seguinte forma. Deixa eu fazer aqui para vocês. A gente não mais tem uma divisão, e sim uma multiplicação, onde o termo está desconhecido. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar aqui agora um quadrado, para representar o valor do termo desconhecido. Multiplicado por 27, igual a 567. Olha, como a gente vai fazer isso? Aí eu coloco aqui, ó, quadrado isolado igual a 567 dividido por 27. Resultado, olha. Estão vendo? Então, a gente vai fazer dessa forma. Na letra D, a gente também tem uma conta de operação de multiplicação. O triplo de um número é 135. Qual é esse número? Então, você vai ter que descobrir qual é esse número, que ele está no termo desconhecido, multiplicado por 3, igual a 135. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir? Vai dividir 135 por 3. E o resultado dessa divisão é o termo desconhecido. Lembrando sempre que a gente deve montar, que a gente deve armar dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, já que é uma conta de multiplicação. Então, a gente coloca o termo desconhecido, isolou A, dividiu o valor do resultado pelo divisor. Estão vendo? Pelo multiplicador, no caso.
E quando eu tenho uma divisão, a gente já faz dessa forma. Utilizando a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, vocês vão responder. Lá na página 69, a gente tem o seguinte. Faça os cálculos e complete. 28 dividido por 2 é um valor. Esse valor dividido por 7 é outro valor. Então, vocês vão fazer os cálculos, né? Letra B, 32 dividido por 4 e o resultado dividido por 2, que vai dar outro valor. Letra C, 64 dividido por 2 e o resultado dividido por 8. Letra D, 85 dividido por 5 e o resultado multiplicado por 2. Letra E, 80 dividido por 10 e o resultado multiplica por 4. Certo? Terceiro, Igor resolveu acabar com a sua coleção de carrinhos e distribuí-los entre 4 colegas. Cada um recebeu 16 carrinhos. Quantos carrinhos Igor distribuiu? Então, mais uma vez aqui, eu tenho uma conta de termo desconhecido que é de divisão. Só que eu vou utilizar a multiplicação, que é a operação inversa da divisão, para descobrir o resultado. E como eu sei que é divisão? No probleminha matemático, ele fala distribuir igualmente. Divisão. Quarto quesito. No Dia das Crianças, vovó Maria distribuiu entre seus 6 netos algumas bolas. Cada neto recebeu 18 bolas. Quantas bolas vovó Maria comprou para distribuir entre seus netos? Distribuir. Divisão novamente. E qual é a operação inversa da divisão? Para a gente descobrir o resultado, multiplicação. Quinto quesito. Beatriz sabe que em uma divisão o divisor é 12 e o quociente é 107. O quociente é o resultado, tá, gente? 107. Vamos ajudar a Beatriz a descobrir qual é o dividendo? Então, a gente vai colocar o termo desconhecido, que pode ser representado por qualquer elemento, que eu já disse a vocês, pode ser uma letra, pode ser um círculo, pode ser um triângulo, contanto que fique claro que aquele valor ainda não se sabe o resultado. A gente tem que descobrir, certo? Às vezes, vocês podem até colocar uma interrogação. Podem fazer assim, olha, colocando uma interrogação. Para ficar mais fácil, a gente pode até botar uma interrogação. Eu vou aceitar. Não, tia, não coloquei um triângulo, não coloquei retângulo. Bota interrogação. Olha no quinto. Interrogação representando o termo desconhecido que eu não sei qual é. Dividido por 12 igual a 107. Você faz assim, entendeu? Aí depois você vai colocar a interrogação, isolar e botar 107 multiplicado por 12. Certo? Aí vai ficar assim, ó. Aí você coloca a interrogação aqui isolada para procurar, olha, o resultado. E é assim que você pode fazer. Uma dica, se achar melhor fazer com letra, botando interrogação, ótimo também. Mas como a tia tá falando, vocês podem colocar triângulo, podem colocar quadrado, podem colocar círculo, certo? Vocês decidem. No sexto quesito, você tem o seguinte. Foi usada uma certa quantidade de sacos de trigo para fazer 2.400 pães em uma padaria, sabendo que um saco faz até 240 pães. Quantos sacos foram usados para fazer todos os pães? Então, aqui você já tem o valor que foi dado, né? 2.400 dividido por 240. E aí você só vai fazer encontrar o resultado. No sétimo, foram compradas 21 tábuas para montar a carroceria de cada caminhão da frota de seu Marcos. Sabendo que há 112 caminhões na frota, quantas tábuas serão utilizadas? Então, você tem aqui também um termo desconhecido, que você vai dividir por 112, igual a 21. Então, qual operação a gente utiliza aqui? A inversa, que é a multiplicação. E aí, a gente vai colocar no termo desconhecido como o seu resultado, após a gente fazer essa multiplicação. Então, gente,
Eu espero que vocês tenham gostado. É isso por hoje, tá bom? Tenham um ótimo final de semana, descansem e até segunda-feira, tá bom? Um beijo, olha, um cheiro pra vocês e até segunda.